Pai do Senhor Jesus Cristo, para os santos e santas do Senhor, para os que ainda não entregaram a vida para Jesus Cristo, os religiosos, os ditos cristãos, mas não seguem a palavra de Deus. Uma boa tarde de salvação para vocês, que vocês se arrependam, se voltem para Deus, abandonem o pecado, para poder ser digno de morar no céu. Religião não salva, denominação não salva. Quem salva é Cristo, se você obedecer os preceitos dele. Estou aqui com mais um vídeo. O tema é: crente pode se envolver em política? Nesse pormenor eu quero relacionar nós que temos o dom de pastores, profetas, evangelistas de antemão. Isso é uma estratégia do Satanás, aplicada há muito tempo, né? Porque toda vez que a igreja, por assim dizer, se envolveu com política, foi maculada pelo diabo. E esse vídeo vai esclarecer também sobre esse aspecto. Daqui mais um tempo vai ter política, eleição no Brasil. E nós temos como profeta alertar o povo das astutas lá do diabo. Eu quero ler aqui dois textos da palavra de Deus, que é o texto básico, que trata sobre isso aqui, que está em 2 Timóteo capítulo 2 e alguns versículos que eu vou ler. O primeiro texto está no versículo 25. Deixa eu pegar meu óculos, já estou veinho, 50, né? Fazer ordem. Esqueci de pegar o óculos aqui. Deixa Cristo. No trem bruto. Tudo da graça. As coisas de Deus são tudo com dificuldade. Nada é fácil pro reino de Jesus, né? Tá chovendo aqui no Rio de Janeiro. Ontem eu fui ali visitar um amigo meu lá no Morro, José da Roça. Aniversário, tinha muito ímpio lá. É o novo convertido dessa igreja neopentecostal, mas eu fui lá levar uma mensagem para ele, de Jesus Cristo. O pessoal que está apavorado com medo do Covid, que é um castigo de Deus sobre essa terra maldita, que a gente falou essas palavras, né? Então tudo apavorado. Mas eu tenho Jesus Cristo, ele falou que na minha casa essa praia não ia chegar. E eu tô pegando, né? Vai sem óculos mesmo, que procurei o trem aqui, como diz o mineiro, mas não achei não, uai. Mas eu vou ler aqui com um pouco do meu esforço. Diz assim, eu sei de cabeça, inclusive, mas eu gosto de ler, que é para as pessoas que são novos convertidos, não desconhecem a Bíblia. Pastor, tá chutando de novo. A Bíblia está aqui, ó. A Bíblia que mata pela porretada. Se não matar pelo poder que ela tem, mata também o peso do livro, que é pesador. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, não é reprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O outro versículo está no versículo, desse mesmo capítulo, versículo 2 e 4. Diz assim: sofre, olha, sofrer, pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo. E aqui o principal deles, que são 3 versículos que eu vou elencar aqui, o 15, o 2 e o 4. Quais são os básicos desse vídeo que eu estou fazendo agora aqui? São os versículos 15 e o versículo 4. E o mais importante é o 4 aqui, vinculado com a política. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Na Bíblia hebraica, que eu tenho lá também comigo ali, a Bíblia judaica completa, ele diz, se embaraça com o negócio da vida civil, na Bíblia hebraica. Bíblia judaica completa, da editora Vida, traduzido pelo judeu Davi Stern. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, ou da vida civil, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra ou para o combate. Nós estamos num momento assim, crucial da vinda de Jesus, que é o momento da apostasia, que Deus falou lá por meio do apóstolo Paulo em Tessalonicenses, disse que não seria assim antes que viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado. Nós estamos no momento da apostasia, que é o afastamento consciente, deliberado da ortodoxia, ou seja, da fé correta. E o diabo é um cara muito inteligente,
um anjo decaído, um querubim, que ele tem várias maneiras de levar os homens para o inferno. Homem de Deus, né, que antigamente famílias aí eram envolvidas, era homem de Deus, é como falar que a família do André de Paula, o pastor André de Paula, que era tio, se não estou enganado aqui, do Osiel de Paulo, Toniel de Paula, Antônio de Paula, Osé de Paula. E essa família, agora alguns parentes deles estão envolvidos com política. A família de José Wellington também, né, que era o último presidente da CGADB, o filho dele envolvido com política. Eu vi algumas notícias aí, verifiquei a autenticidade. Realmente ele está envolvido na Operação Lava Jato, que é Joel Freire, se não me falha a memória. Isso aqui não é crime, não é desonra, porque está na mídia aí vinculada, e se for da Polícia Federal, vai estar investigado na Lava Jato. Não sei se tem prova ainda, mas é suspeito, né? Não sei se é isso, mas é suspeito. Até que se prova o contrário, de acordo com a Constituição, todos são inocentes perante a lei. Então, fazendo aqui um vínculo porque está envolvido, embaraçou com o negócio desta vida. Pastor, o senhor, a sua, na minha opinião, é a da Bíblia, que eu não acho nada. Os crentes que não têm Jesus são perdidos. Eu acho, você não tem que achar. Tem que dizer assim, irmão, segundo as Escrituras, a Bíblia diz para nós não nos misturarmos em negócio da vida civil. E entre eles a política. Então o que o Lúcifer fez? A política, ele dá, entre aspas, poder terreno. E o argumento que os caras usaram aí para se envolver. Não, irmão, nós vamos lá para o Congresso, para Brasília, porque nós chegamos em Brasília, nós vamos impedir que essas leis aí que vão contra a palavra de Deus sejam aprovadas. Meu filho, você engana isso aí para quem é burro. Mas quem conhece a palavra de Deus não engana isso não. Deus falou lá no livro de Daniel, por meio de 4 símbolos, aquela imagem que ele mostrou para o rei Nabucodonosor, né? E o Daniel teve a interpretação. O mundo começa em ouro e termina em barro e ferro. Você pode ser, o Brasil podia ter todo mundo político, todo mundo fosse o presidente, tudo ali. Mas é porque o pecado já é nesse mundo. Esse sistema de política imposto pelo Lúcifer, ele é inatamente corrupto. Portanto, esse argumento aí que esse cara coloca que vão resistir, peitar, não subsiste, porque a igreja do Senhor sempre ela resistiu o diabo através da oração, pregando a palavra. Porque eu não conheço nenhum político que tem lá em cima, né, desses que usaram esse argumento, que não tem escândalo contra o nome do Senhor, contra a igreja do Senhor. E o fato dele se envolver com essa política vai mostrar que ele não obedece a Deus. Por quê? Se a pessoa está envolvida em agradar o Senhor, em agradar o Senhor, e foi alistado no exército de Cristo, porque todo cristão ortodoxo, verdadeiramente servo e serva do Senhor, ele foi alistado quando ele entregou a vida para Cristo. Ele fez a profissão de fé a Jesus. A partir de agora eu estou alistado no seu exército, e cumpriu a briga com o diabo. Então, ele pode ter um dia que se converteu, pode 30, 40 anos. Ele está alistado no exército de Cristo para combater contra o diabo. Então, ele não pode se envolver no exército, no sistema do diabo, para tentar combater contra ele. Ele foi lançado. É esse que é a jogada aí, vocês pastores, mais velhos que eu, mais novos, todos vocês do ministério, que estão ouvindo com isso, vocês estão ferrados, gente. Eu vou dar um exemplo aqui prático que eu vivenciei, né? Eu era de auxiliar de trabalho lá em Nova Iguaçu, na igreja que o pastor presidente era o pastor Eulandino, na rua São Paulo, 618, em Mesquita, aqui no Rio de Janeiro. Naquela época era pertencente a Nova Iguaçu, agora é Mesquita. E um dia eu estava na congregação, que foi a primeira igreja que eu pastorei lá na rua Macapá, 144, no Ouro Preto, Nova Iguaçu, com o Edu Soares. O pastor era o pastor Marco, de Marinha, aposentado também, o segundo cão MO. E ele estava servindo em São Paulo, na unidade de Marinha lá também. E eu lembro que quem dirigia a congregação na época era o presbítero Assunção, que eu era auxiliar de trabalho. E um dia eu tive a oportunidade de cantar o hino da harpa cristã. E nessa hora chegou o pastor Landino com vários políticos lá. Acho que o Toninho estava. Quando chegou assim, foi aquele alvoroço. As pessoas pararam de prestar atenção para o louvor que eu estava adorando o Senhor Deus. E eu de olho fechado ali cantando com maior sinceridade. Toda vez que eu canto, isso parte do meu coração. Isso me deixa muito triste. Você vai ver um testemunho vivo. E o Senhor Deus falou comigo assim, bem aqui assim, meu servo. O Deus falou irado, porque eu conheço Deus. Eu conheço o Deus da Bíblia, esse Deus aqui. Não é esse Deus que o sistema católico
crê é outro Deus falso, de Deus mentiroso, do Adventista, chama de Jeová, é outro Deus. O Deus da Bíblia, esse daqui que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, de todo o servo dele. Ele falou assim comigo, ele falou irado, porque eu sei quando Deus está falando alegre, quando ele está falando neutro e quando ele está falando irado. Uma coisa eu vou adicionar esses 3 times aí. Ele falou irado, falou: meu servo hoje inicia a derrocada desse império. Ele me fez entender que, pelo fato do pastor Landino ter levado aqueles políticos e colocar ele lá no altar, sentado no púlpito, ora, eram 32 congregações que tinham Ouro Preto. Quando eu cheguei a presbítero, eu fui tesoureiro geral do campo, né? Então, nós temos a matriz, que essa matriz era alugada hoje em dia. O pastor Landino já morreu, a Marina também. Ficou só a congregação da Rua da Vala, se não me falha a memória, né? E a matriz ficava nessa congregação, a matriz ficava nessa Rua São Paulo 718. Hoje está outra igreja lá, outra denominação, não sei nem se é ortodoxa ou não. Então, a partir daquele dia, gente, mais ou menos em torno de 10 anos mais ou menos, a igreja acabou. Foi pro saco. Deus destronou. O império, com 32 congregações, ruiu por causa da política. O pastor Landino se envolveu em política como candidato a vereador. Naquele tempo assim, eu já tinha muita intimidade com Deus, mas eu tenho mais ainda. E não tinha assim, uma compreensão muito grande sobre assim, esse sistema, esse mundo da igreja social, assim, que Deus foi me explicando ao longo da minha vida, quando eu fui me dedicando a ele, que eu larguei algumas práticas do diabo, Kung Fu, torcia porra de futebol. Sempre eu já tinha me libertado já da porra do futebol. Eu já era batizado com o Espírito Santo. Não, eu estava buscando nessa época. Que eu fui batizado com o Espírito Santo no dia 27 de novembro de 1997, 18h47. Tudo com 100. Então, eu vi aqui no Brasil, nós temos visto aí no Brasil, essas pessoas envolvidas com política, atualmente as igrejas brigando com política, né? Estou acompanhando aqui umas curtas, outra peço oração por ser minha oração pela igreja do Pernambuco, que houve um racha já lá, e está tendo uma situação lá no meio, por causa de política. Eu assisti alguns vídeos no YouTube que eu gosto de examinar tudo, né? Eu não fofoco, eu examino e retenho bem. E eu vi os argumentos que estão usando lá para que no campo de Pernambuco, na IADEP, é porque o pastor fez um projeto lá, e alguns testemunhos já ratificaram isso aí, que era para eleger político que fosse simpático aos preceitos da Bíblia, né? Política. Outros candidatos para se candidatarem achando que a nossa força vem do mundo. A Bíblia diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, lá em Efésios, que fala sobre a armadura de Deus, mas não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestades, príncipes das trevas desses séculos, hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As nossas armas não são carnais, a Bíblia diz, mas são poderosas em Deus. Então esse poder que o diabo usa as pessoas aí é um laço. Você que é pastor, presbítero, evangelista, diácono, irmão que tem a ver com política, é antibíblico, porque o ministério era dividido assim em rei, profetas e sacerdotes. Os sacerdotes nunca se envolveram, nunca foram ordenados por Deus para se envolverem com política. E Deus disse para nós assim: nós somos sacerdotes e reis. Todo cristão autêntico, toda cristã, homem e mulher que serve o Senhor de acordo com a Bíblia, só tem uma Bíblia, há uma só fé, um só batismo nas águas. Não há 2 tipos de batismo. O batismo nas águas é aquele imersão. Tem o batismo com o Espírito Santo, que a Bíblia fala. Então o batismo nas águas é um só, por imersão em águas correntes. E essa fé é uma só. Então, o que o inimigo fez com as igrejas, o ministério, ele fez o seguinte: os crentes hoje não observam mais a palavra. Todo você nesse versículo que eu falei, que eu elenquei aqui, e lá no Velho Testamento, você vê que a sistemática do reino de Israel, por assim dizer, tinha o rei, tinha o sacerdote e o profeta. A classe do sacerdote somos nós, e se todos nós somos constituídos reis e sacerdote em Cristo, por que não se embaraçar em imiscuirmos-nos com essas coisas do mundo aí, que nós vemos só leva para afastar a pessoa de Deus? É um tempo que o caboclo perde. O partido político, ele tem toda uma ideologia, né? Os caras não são todo mundo crente, porque a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Tipo no mundo. Eu vejo eu com os crentes mundanos. E os ímpios não tem comunhão. Eu tenho lá no quartel, eu sou milico. Eu procuro viver uma relação social com eles ali, mas quando
tratamos dos assuntos de Deus, ele já confronta e já bate, porque são das trevas. Eu oro por todo mundo, oro pelo presidente da República, pelo meu comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, o comandante do Exército. Eu amo o nosso país. Só que em relação à Bíblia, há duas classes, perdidos e salvos. Filho de Deus, filho do diabo, treva e luz. É assim. E a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e as trevas. Então eu vejo que o militar, o presidente que é militar, que não pode se envolver com política enquanto estiver na ativa, é a mesma coisa. Na Bíblia ele diz que o soldado, ele se abstém. Nós não podemos envolver com assunto político nem das Forças Armadas. Nós voltamos lá, está no regulamento. Então não podemos envolver com o assunto político. Lá nós servimos a pátria, o país, a nação constituída. É claro que nós sofremos por aquilo aí, mas nós, regimentalmente, estatuidicamente falando, nosso negócio é estar pronto para defender a pátria. Tive uma guerra, nós não tem que matar os caras, atacar, nós tem que nos defender matando. Quando é chamado para GLO, garantida da lei e da ordem, nós também vamos. E o cristão é assim, está à disposição de Deus, e como as Forças Armadas estão à disposição do presidente da República ou da evocação de qualquer um dos outros poderes, STF ou as câmaras, né, do deputado e do Senado Federal, né, que é o poder legislativo. Então, essa mentira que o diabo criou aí, dos que estão se envolvendo com política, os argumentos que eles usam, dizendo que é para defender a igreja, né, que é para combater, é errado. Foi um laço criado astutamente pelo Satanás para envolver as igrejas, que todas as igrejas que se envolveram com política, até o irmão Chico Duarte, que é um cristão assim, quadradão como eu sou, ele é gaiteiro lá do Rio Grande do Sul, ele toca gaita, ele faz um hino sobre o cristão e a política, 2 hinos. Então eu quero dizer para você, que é a pessoa que é compromissada com Jesus, o que ele faz? Ele ora por todas as autoridades constituídas por Deus, pelo presidente, todos eles, independente de ser macumbeiro, idólatra, ateu, que for, temos que orar, que a Bíblia manda nós orar. Esse é o nosso papel. Quando nós oramos, nós atingimos o mundo espiritual, porque a nossa guerra é contra os demônios. São os demônios que promovem o pecado. E o que ele faz? Ele envolve as pessoas. Tipo, você começa a ir para um boteco a tomar cachaça. Eu não vou falar, eu passo em boteco, eu chego um folhetinho, falo de Jesus para os caras lá, mas eu fico sentado. Não, comigo. Não, vem para cá falar com você de Jesus. É assim que eu faço. Eu faço uma incursão anfíbia dentro do reino do diabo, levo a mensagem sem medo, se o cara aceitar, senão eu meto o pé. Agora eu me excluo, envolver, que a Bíblia diz assim, ninguém que milita, ou seja, ninguém que está no exército de Cristo, militando, se embaraça com o negócio dessa vida, porque ou você vai guardar o partido político, e a política é um negócio mentiroso, sujo, ou vai agradar Jesus Cristo. Então o que eu digo para você? O conselho, meu conselho para você, primeira coisa é orar ao Senhor Jesus. Você que está envolvido, pastor, e agora? No próximo peito completo lá, saia desse trem aí. Você que é pastor, onde é que um pastor? Eu já perguntei para meu servo, é laço do maligno. Ou você é pastor, tem o dom de pastor, ou você é político. Não tem como se envolver as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como. De tudo se abstém, a fim de agradar aquele que o alistou para o combate. E aí, crente, como é que fica? Vou concluir dizendo, pastor, qual a sua opinião? Diga, a minha opinião não tenho. Eu tenho a da Bíblia. Primeiro, nós somos sacerdotes e reis, chamados para combater contra o diabo, e não nos amoldarmos ao sistema do diabo, que a Bíblia diz em João que todo mundo jaz no maligno. A política é um negócio sujo, nós estamos vendo nosso pai de amor político envolvido na Lava Jato, corrompidos, que é um negócio sujeira. Orar. Segundo, quem está envolvido, ou peça para sair, você que é do ministério, volte para cuidar das suas ovelhas, porque você tem que ir no congresso prestar um tempo lá, 8 horas de serviço, é o tempo que está lá, irmão, eu vou pregar, não. Vi muitos homens que estão envolvidos em política, que antes de se envolver em política, eram cheios da unção. Que eu examino os vídeos do congresso desse caso de Itacaia, mas pessoal, todo dia eu observo, perder a unção, que eu tenho um dom de discernimento de espírito, eu sei quando a pessoa tem unção, quando não tem, quando tinha diminuiu, quando está aumentando e quando acabou. Deus me deu essa virtude maravilhosa que é um dom. Então, se você não se conforma com a doutrina que é segundo a piedade e obedecer ao Senhor, você vai para o inferno, que é desobediente. Porque a Bíblia está dizendo assim, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para o combate. Quem nos alistou? Foi o partido político ou foi Jesus? Foi Jesus. Está entendendo? Daniel foi colocar ali a força como escravo. Então ele era separado, o rei chamava assim, ele era um homem de Deus que não foi colocado porque ele quis, né? E o Senhor usava ele porque tinha um plano com a nação de Israel. Foi um caso de escravidão, não foi assim, eu vou me candidatar. Ninguém é obrigado a se filiar a partido político, que não é político no Brasil, ninguém.
A Constituição garante que é uma causa pétrea, liberdade. E Deus não manda você envolver com política coisa nenhuma. Mostra na Bíblia. Se o sacerdote for para lá. Tanto que o papel do sacerdote era ministrar diante do Senhor. E nós somos chamados para isso. Não somos chamados para envolver com política, para defender bandeira de país, não. Eu defendo a bandeira da Bíblia. Tanto que eu falo nos meus vídeos aí, qualquer político que milita contra a Bíblia é do diabo. E fica isso muito não. Ou o caboclo é de Jesus, é do diabo. Não, eu aposto aqui de Deus, não. Eu falo contra o homossexualismo, o lesbianismo, a prostituição, a mentira, a lascívia, o engano, sem preocupar com o que vão gostar ou vão deixar de gostar. Porque o Evangelho de Cristo, ele se contrapõe tudo que é treva, tudo que é diabo, tudo que é Satanás. Porque a pessoa não gosta de crente ortodoxo. Porque nós somos retos como Jesus. Jesus ele fazia os caras pirarem com ele. Eles não tinham compromisso com Jesus. E Jesus não se envolveu com política. Ele contrapôs ao sistema daquela época. Deu para entender como é que é o trem? Então, nós estamos numa época de decisão. Você escolhe entre servir a Deus, agradar a Deus, ou se manter preso nesse laço da política que o diabo te lançou aí. Você escolha. Então, meu conselho para você que é do ministério. Tem duas opções. Esperar acabar o pleito, prestar perdão para Jesus, não entra mais nesse lixo, ou pedir para sair. Eu, no seu lugar, eu sairia. Porque Jesus você vai para o inferno. Porque Deus não manda nós ser ministro sem envolver com política, está desobediência com essa palavra que eu li aqui, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, 4 e o 15. Que diz assim, olha, eu vou repetir para você. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A política, ela tem sido um laço do diabo para envergonhar vários homens de Deus. Chega lá, vem a verba, que o dinheiro sujo, né, a treta, a malandragem, daqui a pouco você tá... É muito cara no YouTube, aí você não tem mais de falar de Jesus. Tem um cara aqui que eu mando e-mail para ele, eu falo, da família Oziel, que ele não responde, mas já são memória, ele não interage. Já são frases pré-programadas. Não tem essa interação de eu falar como esse vídeo, você coloca um comentário para mim, eu vou lá falar de Jesus para você, explico. É focado somente nas coisas do reino. Porque o cara tem que ter a simpatia de gregos e troianos, de cristãos ortodoxos e das pessoas que são neopentecostais, para poder ter voto. É um negócio sujo. Jesus não se preocupou em ter simpatia, porque a palavra de Deus mais importa, a palavra de Deus diz, mais importa agradar a Deus do que aos homens. E aqui diz assim, ó, ninguém que milita se embaraça com o negócio da vida civil desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para o combate. Quem foi que alistou para o combate? Foi Jesus, o nosso Salvador. Ele foi chamado para combater o diabo, sofro muito por isso, paga um preço terrível, mas eu não largo Jesus. E ele falou, meu servo, não mude o seu discurso. Eu aqui na minha casa, eu faço, daqui a pouco eu vou sair para evangelizar, tá chovendo, mas eu vou com o megafone, eu vou dar um jeito aqui. 2 ou 3 vezes na semana eu tenho uma casa de som, bota aí, fogo no inferno, prega a palavra, oro, jejum, na rua distribuo os folhetinhos, vou pelas ruas de Janeiro aqui, que eu moro na zona oeste de Janeiro, com o megafone, pregando, eles fazem cara feia, eu não tô nem aí. Eu sou testemunha de Jesus, todo salvo ele é testemunha. Né? Porque a política, ele foca de poderoso, ódio, eu não quero poder, eu quero o poder do céu. Porque o poder da terra aqui, ele é passageiro, efêmero e corrompido. O do céu, ele é maravilhoso, porque lá no céu, Deus vai me dar uma coroa, vai me dar recompensa pelas dores, as lágrimas que eu derramei aqui na terra, pela afronta que eu passei, pelas incompreensões, tudo isso vai me dar. Então, as pessoas entram nesse engodo do diabo achando que aqui é tudo. Gente, a vida na terra é muito curta. Eu agora, dia 15 de setembro, faço 50 anos. Eu estava agora, há pouco tempo, Deus, tomara que já vem logo o arrebatamento, está perto de eu morrer. Tem um cão que se levantou dizendo que eu estava, mas não era isso não, eu digo, eu estava pensando no céu, Senhor, está tão triste aqui a terra, aborrecimento, que a gente pudesse morrer, o Senhor me levar, está tão pertinho de eu ir morrer, porque meu pai morreu 83 anos, Jesus não vier daqui 83 anos, eu só tenho 33 anos, terei mais 83 anos de vida, então 50, ó, já foi muito velho. O diabo ele especula e fica assim, se ferra comigo, né? Que o meu alvo é o céu. Mas aqui da terra é minha pegada, eu gosto de mergulhar, andar pela mata, mas o meu servo escolhe entre morrer, aproveitar o mundo, me leva agora. Ontem, eu tenho 4 filhos, mas o céu não importa nada dessa terra, porque Deus me levar e vai cuidar de 2 pichitinhos aqui, eu ontem de madrugada conversando com Deus, eu, Senhor, me tira desse mundo, me mate, faça como eu quero dormir e recordar com ele. Não, eu tenho seus filhos para você cuidar e almas para você pregar a palavra e semear meu evangelho. E eu pedia para Deus um monte de vezes, eu tinha falado com Deus,
Não vou pedir mais a morte para o Senhor, mas eu te pedi de novo. Fiquei tão revoltado, triste com esse mundo podre, né? As coisas que eu estou vendo, a igreja é tudo depravada, né? A igreja perdeu a identidade. Não somos servos do Senhor, mas a maioria da igreja que nós estamos visíveis aí, ela perdeu a identidade. Eu passei isso numa igreja, eu chamo de igreja, uma sinagoga lá de Batista Mundial Pentecostal, uma mulher lá de calça toda apertada, dizendo assim, eu profetizo, foi umas 5 segunda-feiras atrás, que onde houver um cara de Covid seria curado. Mentira! Ela profetizou, não foi Deus? Porque quando os profetas falavam, diziam assim diz o Senhor. E continuou morrendo gente de Covid. Você viu que é uma mentira? E o líder dela lá, passando perto, esse pastor é cego, enganado. Você viu como é que tá a coisa? Por isso que eu choro. Jeremias era um homem chorão, porque ele viu o estado em que estava Israel e sabia do estado de enganoso, de perdição, depravação, politicagem, nojeira, corrupção, insubmissão a Deus, indiferença à verdade, que hoje está assim no mundo. Esses homens são preocupados com o poder. Se tem uma coisa que Deus tem nojo, a igreja vem com porcaria de política. Política é do diabo, é lixo, é coisa maldita. Nós temos que orar, vamos lá, porque é Deus que constitui e destitui o homem. Nós temos que orar, Senhor, pastor, eu voto. Eu oro, o Senhor me deu direção, Senhor. Ou eu voto neutro, quando Deus não dá nenhum de voto naquele caboclo lá, que defende os preceitos. Agora eu me envolvendo aqui, chega lá e fica militando, eu oro, Deus bota por terra o diabo que quer corromper as pessoas, porque talvez tem pessoa que é honesta, chega lá, o próprio sistema que é fagocitante, mesclado, envolve o cara. Mais de 89%, segundo a notícia que eu vi uns anos atrás, um ano atrás, parece, em 2019, está envolvido com alguma operação da Polícia Federal. Isso é uma vergonha. Você entendeu como o negócio é sujo? E eu vi ali uma lista de pastores, entre aspas, que são pastores do diabo, desviados. Né? Eu não apoio ninguém, eu vou orar pelo Senhor, para Deus me dar um nome para votar. E política é para falar, e público é falar de política, falar de Jesus. Perguntar, irmão, como o pastor, eu disse na reunião, eu digo, olha, você ora a Deus, peça para Deus, dá para você votar que seja do agrado dele. É assim. Mas eu falar no público de defesa político. Aí, amigo, olha, se fosse um pastor que tivesse um Campo Grande, olha, aqui ninguém vai se candidatar. Se candidatar político, na política, vai para o banco de disciplina. Então é excluído, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Nossa regra faz parte é a palavra de Deus. Portanto, você que diz que é pastor, que tem um dom ministerial, os 5 dons, profeta, evangelista, primeiramente apóstolo, depois profeta, evangelista, pastores e doutores. 5 dons nessa sequência aqui. O pastor é o segundo, o evangelista é o terceiro, porque para ter pastor, primeiro tem que ter evangelista, porque o evangelista é que leva a mensagem, primeiro vê João, depois vê Jesus, terrenalmente falando. Não tem essa hierarquia de pastores. Jesus é o sumo pastor, não tem. Eles colocaram os dois na sequência, primeiramente apóstolo, depois profeta, evangelista, pastores e doutores. Então se fosse assim, o evangelho mandava no pastor, eles mudaram tudo. Né? São dons dados por Deus. Jesus tinha todos os dons ministeriais, Paulo tinha todos os dons também. Então, para você que tem esse dom ministerial, se desvestir, meu querido, desse laço do diabo. Volte a pastorear seu rebanho, orar, jejuar, fazer essas 7 coisas aqui, ó. Vigiar, orar, jejuar, ler a palavra, cessando de corpo, alma e espírito, pregar o evangelho, tua frente do rebanho e aguardar o arrebatamento. Ensina essas 7 coisas para suas ovelhas. Não tu vai para o inferno. Então vamos nos desvencilhar, vamos deixar de nos embaraçar com o negócio dessa vida, a fim de agradarmos aquele que estou para o combate. Pelo que diz, sai dela, povo meu, e eu receberei por pai, por filho, e serei de vocês o vosso pai. É assim que Deus fala. Então, vamos ficar nos evangelhos das antigas, servindo a Cristo, fazendo essas 7 coisas que eu elenquei há pouco aqui. Vamos ter coragem moral de largar tudo e se voltar para Jesus e servir o Senhor com interesse de coração, porque a igreja do Brasil está corrompida, a maioria, mais de 90% vai para o inferno, eu sei. Os líderes estão tudo envolvidos, levando os jovens por causa de poder, igual está no Pernambuco, aquela briga dos infernos lá, o homem não quer largar o osso, o outro está lá coisando. Nós temos que orar ao Senhor, orar, jejuar, que o diabo cai por terra. Isso que tem faltado no povo. E vergonha na cara. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que eu estou para o combate. Amém? Compartilhe.